Diz assim a palavra de Deus: guardai, pois, todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que sejais fortes e entreis e possuais a terra para onde vos dirigis, para que prolongueis os dias na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais e a sua descendência, terra que mana leite e mel, porque a terra que passais a possuir não é como a terra do Egito, donde saístes, em que semeáveis a vossa semente, e com o pé arregáveis como uma horta. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales. Da chuva dos céus beberás águas. Terra de que cuida o Senhor vosso Deus. Os olhos do Senhor vosso Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Se diligentemente obedecerdes a meus mandamentos, que hoje vos ordeno, de amar o Senhor vosso Deus, e de o servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, darei as chuvas da vossa terra a seu tempo, as primeiras e as últimas, para que recolhais o vosso cereal, e o vosso vinho e o vosso azeite. Darei erva no vosso campo aos vossos gados, e comereis e vos fartareis. Guardai-vos, não suceda que o vosso coração se engane, e vos desvieis, e sirvais a outros deuses, e vos prostreis perante eles. Que a ira do Senhor se acenda contra vós outros, e feche ele os céus, e não haja chuva, e a terra não dê a sua messe, e cedo sejais eliminados da boa terra que o Senhor vos dá. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos. Amém. Vamos orar. Pai, obrigado pelo privilégio de nessa segunda vez, nesse dia, ouvirmos a Tua voz. Ó Pai, é dela que precisamos, porque como louvamos aqui, confiamos em Ti. E ó Deus, confiamos sobretudo na Tua palavra, na Tua direção, na instrução que vem do Senhor. É dela que precisamos para conduzir a nossa vida no bom caminho, para que não sejamos apanhados no laço do inimigo, nas armadilhas que ele tenta colocar na nossa caminhada. Ó Deus, precisamos da Tua direção nessa noite, que para isso nós tenhamos os nossos ouvidos e corações abertos, dispostos ao Espírito Santo, que tem total liberdade entre nós e sobre a minha vida também, que Ele ministre ao meu coração, que Ele me use, me cubra com graça, misericórdia e poder, para que essa Tua palavra seja pregada nessa noite e que todos nós possamos praticá-la. Essa é a nossa oração que fazemos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Queridos, Deus fala no livro de Deuteronômio, você conhece o contexto, Moisés falando ao povo, não é? O povo acampado ali nas campinas de Moabe, em frente à terra para a possuir, e Moisés ali dizendo ao povo que não esteve presente na primeira promulgação da lei, não é? No início, aquela nova geração que nasceu, e é necessário que antes da tomada da terra eles ouçam novamente todas essas coisas, e dentre elas, aqui no capítulo 11, esses ensinamentos. Então Deus está falando ao seu povo sobre a sua palavra, as suas recomendações, as ordens, mas também falando sobre promessas de dias melhores. Porque você leu aqui comigo que ele havia dado, não é, uma promessa, e ele diz que ela não é como a terra do Egito. Então, a terra do Egito, o povo sabia muito bem o que ela simbolizava, e Deus então está dando promessas de dias melhores. O povo havia passado já 40 anos peregrinando, passando por dificuldades, momentos difíceis, mas Deus está aqui falando das promessas de dias melhores,
falando de encorajamento e de fé. É o que ele diz aqui nos versos 8 e 9, que eu leio contigo mais uma vez. Guardai, pois, todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que sejais fortes e entreis e possuais a terra para onde vos dirigis, para que prolongueis os dias na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais e a sua descendência, terra que mana leite e mel. Então, está falando de encorajamento. Sejais fortes. Vocês estão prestes a possuir a terra. Então sejam fortes. Haverá luta, haverá dificuldade, mas é necessário que vocês tenham fé, que vocês tenham coragem, para que os dias de vocês sejam prolongados, para que a herança, a promessa do Senhor se cumpra nas vossas vidas. Então, queridos, era necessário ouvir essa palavra, porque muitos irmãos também, ao ouvirem uma promessa, acham que podem deitar em berço esplêndido, né? Muitos ouvindo uma promessa, dizendo assim: olha, Deus vai te dar uma terra que mana leite e mel. Oh, maravilha, vou botar o boi na sombra, vou estender aqui uma esteira debaixo de um coqueiro, vou tomar minha aguinha de coco, porque a promessa foi dada, então ela vai vir. Deus prometeu, mas ele está dizendo aqui: seja forte, porque vocês vão entrar e vão possuir. Ela será dada, mas vocês têm que possuir, lutar. Então, as palavras foram dadas a esse povo que estava exatamente prestes a isso, a tomar posse da promessa antiga, que o próprio Senhor disse aqui. Eu leio contigo em Gênesis, capítulo 17, lá nos versos 7 e 8, uma promessa de Deus dada a Abraão, bem antes desses eventos. Gênesis capítulo 17, versos 7 e 8, diz assim: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das tuas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Então havia a promessa feita a Abraão, mas o povo podia deitar em berço esplêndido, podia se acomodar de maneira alguma. Deus não faz assim. Deus dá a promessa, mas é você quem tem que levantar amanhã cedo e batalhar. É você quem tem que meter a cara no livro e estudar. É você quem tem que ir à luta. E Deus, com certeza, vai te dar a vitória. Mas é necessário que o povo ouça essas palavras. E nós também, irmãos, porque é propício ouvirmos isso hoje, estamos numa situação semelhante. Eles estavam vivendo um bom tempo numa terra seca, deserto, uma terra de escassez, uma terra de angústias, não é? Preguei sobre isso há uns dias atrás, sobre a dependência de Deus, como Deus sustentou o povo, não é? No deserto. Então, nós também estamos vivendo semelhante a esse povo. Também estamos sob promessas de dias melhores. Você está sob promessas de dias melhores? Você crê nisso? Dias melhores virão. Deus vai me abençoar. Deus tem promessas para a minha vida. Quem já recebeu promessas de Deus? Você está aguardando o cumprimento de promessas? Deus prometeu, mas Deus tem o seu tempo. E nós precisamos ouvir essas palavras. Sejam fortes. É como se nós também estivéssemos em frente à terra prometida, a terra que vamos a qualquer momento ir à luta e tomar posse dela. Mas estamos passando num momento de escassez, de angústias, não só o povo de Deus, mas toda a humanidade. Jamais a humanidade, acredito eu,
tenha passado por um período de tamanha escassez de amor, de tamanha falta de fé no Senhor, que vai se agravando dia após dia, como Ele mesmo previu. Estamos então, irmãos, nesse momento de angústia, e o que era importante ser passado para aquele povo, e é importante ser passado para nós hoje, é a esperança. Tenha a esperança de que dias melhores virão. Tenha coragem, tenha fé, tenha certeza de que Deus está contigo e que as lutas que estão diante de você serão vencidas, porque o Senhor te dará a vitória. Então Deus continua falando ao seu povo a respeito da sua fidelidade. Deus continua falando a todos nós também a respeito da sua fidelidade, porque as lutas nunca deixarão de existir. O próprio Senhor Jesus nos alertou sobre isso. Então nós teremos, vencemos uma, vai ter outra. E vamos assim lutando, como diz a palavra, o meu justo viverá pela fé. Vamos de fé em fé, vencendo e enfrentando, vencendo e enfrentando. Às vezes levamos umas pancadas, não é? Mas nos levantamos, porque não retrocedemos, nós prosseguimos para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, e nós somos esse povo prestes a tomar a terra, a nossa terra, que mana leite e mel. E o que eu queria ver contigo hoje é que essa promessa de Deus, tanto para esse povo naquele tempo, como para nós hoje, o que eu posso te afirmar é que essa terra, seja lá qual for a sua promessa, essa terra não tem comparação. Você crê nisso? A terra que Deus tem prometido a nós, não somente a vindoura, não é? A terra, a Jerusalém celestial, a terra que Deus prometeu a nós, um lugar preparado pelo Senhor, ela não tem comparação com nenhuma outra que você possa imaginar nesse universo. E também podemos dizer que a promessa que Deus tem para você não tem comparação com o seu antepassado, com aquilo com que você enfrentou ou de onde você saiu, porque é isso que Deus está falando a esse povo. A terra não tem comparação. Mas às vezes, irmãos, a gente se esquece disso. Às vezes a gente, como o próprio povo passou por isso, em momentos de estremecimento dessa fé, dessa coragem, quantos não foram os que se levantaram e disseram: que saudade dos pepinos, dos melões, das hortaliças, da comida abundante que tínhamos no Egito, viemos aqui agora para morrer de fome, morrer de sede. Quantos não são os que sentem falta do Egito, exatamente por estarem passando por esse momento de seca, de escassez, de angústia? Mas tenha certeza disso, a terra que mana leite e mel não tem comparação. Seja forte, seja corajoso. Então o primeiro item que eu quero ver contigo, olhando para esse texto, é que a terra que Deus tem para nós não é como a terra que temos hoje. Veja o verso 10. Porque a terra que passais a possuir não é como a terra do Egito, de onde saístes, em que semeáveis a vossa semente e com o pé arregáveis como a uma horta. Veja o que Deus diz ao seu povo, lembrando a eles do Egito, que também se chamava Misraim. Essa terra, como Deus diz aqui, ela dependia da irrigação. Era uma faixa estreita, o Vale do Nilo, uma faixa que variava de 1 a 20 quilômetros de largura, e ela depende, naquela época e hoje, depende do rio Nilo, depende das cheias que cobriam essas terras e inundavam, deixavam elas férteis, para que eles então pudessem semear. E aqui o texto diz que eles semeavam
mas com o pé a regavam como a uma horta. O que esse texto quer dizer? Muitos dão várias interpretações, mas duas delas que talvez sejam verdade é que eles naquele tempo, para bombearem a água do rio para outro lugar, tinham um aparato e com o pé, não é, moviam como quem move uma bomba para que essa água pudesse ser levada. Algo parecido com uma transposição do Rio São Francisco, não é? Levar de um lugar que tem para um que não tem. Ou então, eles, com os seus pés, tinham que ir abrindo a terra, fazendo sulcos para que a água fosse caminhando de um lugar para o outro, para que ela fosse regada, essa semente fosse regada. E o que Deus está dizendo aqui é que a terra que eles iriam possuir não é como a terra do Egito. A terra que o Senhor nos dá é por Ele suprida. A terra que Ele prometeu não vai depender desse sacrifício, não é? Dessa canseira de você ter que ficar lá com o seu pé regando, bombeando, porque essa terra, ela vai ser suprida por Deus. É o que ele diz aqui no verso 11, mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales, da chuva dos céus beberá as águas. A terra, eu é que vou dar a ela de beber. Vocês não vão depender da cheia do rio, vocês não vão depender do pé de vocês para irrigar, elas beberão da água que eu der, a água dos céus. Veja o Salmo número 126, Salmo número 126, do verso 3 ao 6. Salmo número 126, do verso 3 ao 6. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Aqui, o Salmo está falando de como Deus restaura, não é? Aquela terra que durante um tempo ela é seca, é parecida com um deserto, mas as chuvas que caíam nessa região, na parte mais alta, que eram conhecidas as torrentes, elas desciam por um determinado lugar e iam inundando esse vale. E esse vale Neguebe, depois de um tempo, depois dessa caída das águas, desse caminhar das águas, dado pelo Senhor, era certo, um acontecimento esperado, o povo esperava, se juntava para ver a água descendo e inundando tudo, era algo certo, era algo por Deus, era algo esperado. Então eles dizem, né, diz aqui o salmista, restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe, é algo certo. Então aqueles que semearam sairiam com júbilo na ceifa. Deus é quem supre aquela terra, é a promessa. E o que nós podemos dizer a respeito para nós, no nosso contexto? Exatamente o mesmo. Talvez você esteja hoje passando por uma situação em que você esteja meio que como o povo no Egito, dependendo de um artifício, dependendo de algum sacrifício, algum trabalho para ter, né, alguma necessidade atendida, talvez com angústia, talvez com sofrimento. E muitos de nós, muitos irmãos, hoje vivem como se isso fosse uma coisa normal. Para eles, para muitos deles, aquilo era normalidade. É assim que tem que ser. É assim, o Nilo tem que encher, tem que banhar, e a gente tem que bombear mesmo. É assim que tem que ser. Mas Deus revela para esse povo algo muito melhor. Então talvez falte na nossa vida a quebra de um paradigma.
Aquilo que você acha que é o bom, que é o normal, Deus quebra isso. Deus diz para você, olha, o que eu vou te dar não é como a terra do Egito. Não é como esse normal que você acha. Não é como você acha que tem que ser e vai ser para sempre. Você não tem ideia do que eu vou fazer na sua vida. Você não tem ideia do lugar em que eu vou levar você. Porque em vez de você regar com o pé, eu vou fazer com que os céus derramem água. E essas terras não necessitarão do rio Nilo. Não mais precisarão dessa cheia. E mais, não será uma mera faixa de 1 a 20 quilômetros de largura, mas terras enormes, lugares de plantio enormes. Então, queridos, o que Deus nos diz, eu vou te dar abundância, eu vou te dar o suprimento, e você vai se surpreender, porque o lugar que eu tenho para você não é como a terra do Egito. Não é como esse padrão, o símbolo que você tem do Egito. Qual é o símbolo que você tem hoje da sua situação? Talvez hoje você tenha a imagem dessa situação atual como, né, o status quo, como dizem por aí, como o seu padrão, como o seu ideal, ou como o seu paraíso, ou como o seu lugar que você sempre sonhou. Pois é, mas Deus quebra esse paradigma. Porque esse lugar que muitos imaginavam como a terra de abundância, simboliza a escravidão. É isso que o Egito, para nós hoje, e para aquele povo também, simbolizava a escravidão. Então, às vezes, estamos num lugar, numa situação, em que até temos a imagem de que é o normal, de que é o nosso padrão, de que é o que vamos continuar, mas esse lugar não simboliza o que Deus quer. Então Deus tem algo maior, algo que, mais uma vez eu repito, não tem comparação. O Egito simboliza a idolatria e é centrado no poder humano. É o que o mundo também simboliza. Por isso, muitas vezes, dizemos que Egito é o mundo, porque a idolatria nesse mundo também reina, e o homem também está no centro de todas as coisas. Deus, queridos, tem algo muito melhor para mim e para você. Então não é como a terra que nós temos hoje. Como vimos, é uma terra que é cuidada pelo Senhor, verso 11, 12. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales. Da chuva dos céus beberás águas. Terra de que cuida o Senhor, vosso Deus. Os olhos do Senhor, vosso Deus, estão sobre ela continuamente, desde o princípio até ao fim do ano. Veja, queridos, que coisa tremenda. Deus dá a promessa de um lugar melhor, maior, mais abundante, mais confortável, mas Ele ainda diz que esse lugar, quem cuida é Ele. Olha que coisa tremenda. E você achando que hoje, onde você está cuidado, você está guardado, você está seguro. Engano seu. Porque esse lugar, provavelmente, se Deus está te dando uma promessa, Ele está com os olhos em outro lugar para você. Ele diz assim, olha, esse lugar que eu vou levar você é um lugar em que eu estou cuidando. Tem coisa melhor, irmãos, do que um lugar em que Deus é quem cuida? Um lugar em que você não precisa mais se preocupar com nada. Olha que coisa maravilhosa. Quantos de nós hoje estamos vivendo preocupados com tantas coisas, tantos cuidados, com a nossa saúde, com o nosso sustento, com todas as coisas ao nosso redor, precisamos e queremos controlar tudo, mas Deus está dizendo assim, esse lugar quem cuida sou eu, o vosso Deus, porque os meus olhos
estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano, durante 365 dias, 24 horas por dia, Deus está olhando para aquele lugar. Querido, não tem sistema de segurança que supere, não tem governo humano que supere, não tem força armada que supere. Esse é o lugar que Deus tem prometido. Tinha prometido para eles, estava querendo dar a eles essa palavra de fé, de esperança, que é o que nós precisamos ouvir hoje. Deus tem para nós algo muito melhor, algo em que Ele está cuidando, preparando e cuidando para nós. É uma terra com montes e vales, assim é a nossa vida. Você viu aqui o texto comigo, né, o verso 11, terra de montes e de vales. Às vezes nós estamos subindo, mas às vezes estamos descendo. Estamos descendo a ladeira e parece que essa ladeira não tem fim. Mas em determinado momento, Deus nos sobe de novo e vamos subindo e vamos subindo. Assim é a vida. Deus tem então essa terra para nós, com montes e vales. É uma terra que dá fruto no tempo certo e em qualquer lugar. Como eu disse, não é uma faixa de terra de 1 quilômetro, ou de 2, ou de 3, ou de 20, mas em qualquer lugar e no tempo certo. Abre lá em Tiago, capítulo 5, no verso 7. Carta de Tiago. Tiago, capítulo 5, verso 7. Diz assim: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda como? Com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Deus está aqui nesse texto dizendo que iria regar a terra com as águas, com as chuvas. Mas o que é necessário para aquele que semeia, para aquele lavrador? O que é necessário para ele? É paciência. Não adianta você hoje arar a terra e jogar uma semente de, sei lá, trigo, e daqui a uma semana você já querer o pão na sua mesa. Não é assim que funciona, não é assim que Deus faz. Deus promete a terra, promete a você trabalho, porque é você que vai ter que arar a terra, é você que vai ter que cuidar dela, é você que vai ter que semear. Mas o que ele promete é que no tempo certo, o fruto vai nascer. Agora, vai nascer em qualquer lugar. Onde você semear, vai nascer. Porque Deus está pronto para dar as águas no tempo certo, as primeiras e as últimas chuvas. Então, a terra que tem seu tempo, irmãos, é uma terra que tem o seu fruto, mas você tem que ter paciência. Você tem que saber esperar. É um lugar em que Deus conserva os seus olhos, está ali guardando, tomando conta o ano inteiro. É o que nós vimos no verso 12, desde o princípio até o fim. Creia que Deus está olhando e tomando conta desde o princípio até o fim. Creia que Deus está controlando todas as coisas. Não fique ansioso pela chuva. Ah, Deus, a chuva, quando é que vem a chuva? Já conheceu gente ansiosa? Eu sou um. Mas tem gente ansiosa que dá raiva. Tem gente que está assim perguntando para você, já deu 10 horas? Não, meu querido, você me perguntou isso há 1 minuto atrás. Tenha paciência, tenha dó. Então tem gente que fica assim, né, esperando ali. Tenha paciência. Seja paciente, espere em Deus, confie nele. Entregue o seu caminho a Ele. E Ele vai fazer tudo direitinho, no tempo certo, da maneira certa. Deus vai fazer? Vai.
Mas eu também tenho uma participação nisso. Você tem uma participação nisso. Porque não adianta você querer esperar colher se você não plantar. Não adianta você querer a bênção se você não batalhar, se você não ir atrás dela. Mas o que o texto diz é que se nós fizermos tudo direitinho, a colheita é certa. Olha só que coisa boa. É como você ter a tranquilidade de trabalhar o mês inteiro e saber que dia 1º o salário vai estar lá. Tem muita gente, irmãos, muita, que está trabalhando hoje, fechando o mês, e não sabe se dia 1º ou até dia 5, se vai ter o seu pagamento ou se nem vai ter alguma coisa para receber. Então Deus está dizendo aqui o seguinte: faça tudo direitinho, que no final, no tempo certo, a colheita é certeira. Veja aqui o verso 13 e 14. Se diligentemente obedecerdes a meus mandamentos, que hoje vos ordeno, de amar o Senhor, vosso Deus, e de o servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, isso é o que eu tenho que fazer. Agora o 14. Darei as chuvas da vossa terra a seu tempo, as primeiras e as últimas. Para quê? Para que você recolha o seu cereal, o vosso vinho e o vosso azeite. Olha que coisa tremenda. Eu faço tudo direitinho e ele vai fazer a parte dele. Então o que eu tenho que fazer? Levantar amanhã cedo, pegar o arado, tratar a terra, abrir, cuidar, né, colocar lá, o necessário, né, adubo, essas coisas todas, cortar, capinar, tirar as ervas que não prestam, tratar ela direitinho, semear, vou semear. E o que ele vai fazer? No tempo certo ele vai dar as chuvas. E no momento certo, pode contar no relógio. É certo, irmão, ir lá recolher o cereal. Abundância como ele prometeu, terra que mana leite e mel. Então é certo, se fizermos tudo direitinho, é certo que eu vou recolher o meu cereal, o meu vinho e o meu azeite. Se eu não fizer, não vai ter. É simples assim. Se você não fizer, não vai ter. Não adianta você esperar semear cebola e querer colher batata. Elas talvez até tenham um tempo diferente, não é? De chuva, de temperatura, de condição, tudo diferente. Então não tente meter os pés pelas mãos, não tente ser Deus, não tente ensiná-lo, não tente antecipar, não tenta fazer as coisas ao teu sabor. Faça tudo direitinho, é o que Deus está dizendo. Se você diligentemente, olha só, a palavra diligentemente está implícito aí o quê? Esforço. Eu tenho que me esforçar em obedecer direitinho. Você vai fazer uma receita, você vai fazer um bolo, você tem que obedecer a receita. Se você obedecer direitinho, ela vai sair correta. Não adianta você querer mudar, não vou botar ovo não, não gosto de ovo. E você querer o mesmo resultado, não vai dar. Então a certeza que Deus dá é, seja diligente, se esforce em obedecer os meus mandamentos, que eu hoje vos ordeno, e não eram difíceis, irmãos. Ele diz aqui, de amar o Senhor vosso Deus e de o servir de todo o coração e de toda a vossa alma. Que dificuldade! O mais difícil ele vai fazer, que é mandar as chuvas no tempo certo. Algo que eu não tenho controle nenhum. Nem hoje a gente tem. Nem hoje a gente sabe com exatidão se vai chover. Então, irmãos, confie em Deus. Faça a sua parte direitinho. E Deus vai fazer a dele. E você sairá, como disse o Salmo, recolhendo os seus feixes com júbilo. Então Deus vai dar as condições necessárias. Quando ele diz aqui das primeiras chuvas e das últimas,
ele está falando da chuva temporã, que os irmãos já devem ter ouvido falar. Temporã ou temporão é algo que é precoce, prematuro, que vem antes do tempo considerado normal. Olha só que coisa incrível, como Deus faz nos mínimos detalhes. Essa chuva, ela caía, aliás, está caindo nessa época em que nós estamos, porque ela é de outono, de meados de outubro, outono lá, de meados de outubro até meados de dezembro. Então ela está caindo lá. Mas ela é antes do tempo. Ela não é a chuva que é necessária, é importante para o crescimento dos grãos. Ela é uma temporã, ela é precoce, mas ela é necessária porque prepara o solo para ser arado, irriga alguns campos que já foram semeados. Diz para você que tem sementes que você tem que semear antes, não é? Algumas você semeia depois da chuva. Então o agricultor, ele sabe exatamente o tempo que ele tem que botar a semente. Então essa chuva, ela caía para preparar o solo no tempo certo. Não é a chuva serôdia, é a temporã. É a que cai um pouquinho antes, fora do tempo, considerado normal. Deus também faz assim conosco. Deus também nos prepara. Deus nos capacita. Deus também derrama sobre nós como que uma chuva espiritual temporã. Antes mesmo da necessidade, ou antes mesmo da luta, Deus já te capacita, Deus já te prepara. É algo que Deus vai fazendo na sua vida, na minha. Então Deus também sobre nós nos prepara, nos capacita, prepara o nosso solo, a nossa alma, prepara o nosso coração para alguma coisa que vai vir. Então Deus deu a condição, dá a condição necessária da chuva temporã. E a chuva serôdia, ela é da primavera, ela é do final de fevereiro e início de abril, não é? E ela promove o crescimento pleno dos grãos e beneficiam os cereais que eram colhidos em maio ou junho. Então veja que essa é a chuva que promove o crescimento dos grãos. É a chuva que de fato vai fazer com que o que você vai colher seja bonito, seja legal, não é? Como os espias foram lá e pegaram testemunho, olha aqui o fruto, olha que coisa boa. Essa chuva era a chuva serôdia. A primeira cai no início do inverno de lá. Estamos aqui às portas do verão e eles estão lá às portas do inverno. Essa aqui já é na primavera, no final de fevereiro. Veja o que diz Provérbios, capítulo 16, só para a gente ilustrar as chuvas, o que elas representavam para o povo. Provérbios 16, verso 3, veja só o que diz. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Acho que não era esse versículo. Provérbios 16, verso 3. Confia ao Senhor, talvez seja, confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Então, o agricultor deposita a semente, já vem a chuva temporã, ele coloca lá e Deus diz a ele, confia ao Senhor. Então eu estou confiando o meu trabalho nas mãos de Deus para que no momento certo a chuva venha e aconteça o crescimento dos grãos e aquilo que eu preciso. Então é um momento em que nós colhemos os frutos do nosso trabalho. Lembra do que nós dissemos lá no início? O que é necessário, o que Deus está dizendo para o povo? Encorajamento e fé. Tenham fé, confiem em mim as suas obras, confiem em mim o seu trabalho.
eu estou cuidando da terra, estou olhando por ela, eu estou mandando as condições necessárias. E o que acontece? Acontece que eu colho os frutos do trabalho e da minha perseverança. Então eu preciso ter diligência, eu preciso ter um esforço em obedecer, em seguir conforme o que Deus determinou para nós, porque no momento certo, Deus vai me dar o fruto da maneira correta, fruto bonito, fruto crescido, o fruto apetitoso. Então é essa a chuva serôdia. Abre lá no livro do profeta Jeremias, no capítulo 5, no verso 24. Vamos ver aqui uns versículos que falam sobre as chuvas. Veja só, trechos da palavra de Deus que falam sobre as condições de Deus, o cuidado, como isso permeia todo o Antigo Testamento. Não dizem a eles mesmos: temamos agora ao Senhor nosso Deus, que nos dá a seu tempo a chuva, a primeira e a última, que nos conserva as semanas determinadas da cega. Então, no livro do profeta Jeremias diz que é necessário temer ao Senhor, porque é Ele que dá no tempo certo a chuva que conserva as semanas determinadas da colheita. Tanto a primeira como a última, tanto a temporã como a serôdia. Em Oséias, abra aí em Oséias, capítulo 6, Oséias capítulo 6, verso 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Veja como ele diz a certeza da vinda do Senhor, assim como a chuva também era certa para regar a terra. E por fim, Zacarias capítulo 10, esses versículos não estão aí, irmãos? Você vai ter que abrir a Bíblia. Zacarias 10, verso 1, diz assim: pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas serôdias, ao Senhor que faz as nuvens de chuva, dá aos homens aguaceiro e a cada um erva no campo. Então veja o cuidado de Deus com aquele povo. Os meus olhos estão sobre essa terra. Confia nas minhas mãos as tuas obras, porque eu estou cuidando delas. Faça a sua parte, seja diligente, obedeça. Trabalhe sim, mas tenha a certeza de que eu estou cuidando, porque você depende de mim. Disse Jesus: sem mim nada podeis fazer. Então, se nós dependermos dele, irmãos, é muito fácil obedecer. Amar ao Senhor de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma, guardar os seus mandamentos, era o que ele requeria do povo. E o mais eu vou fazer. O mais eu vou fazer, eu vou enviar as chuvas, vocês vão colher os frutos do vosso trabalho com perseverança. Então, Deus também derrama sobre nós essa chuva que promove o nosso crescimento. Primeiro ele derrama a temporã, já nos preparando o nosso solo. Ainda não é a definitiva, mas ele já prepara, não é? E depois, no momento certo, vem a chuva que promove o nosso crescimento definitivo. E aí, queridos, você tem que dar fruto. Cadê o fruto? Cadê o fruto bonito? Cadê o cereal colhido? Porque Deus fez a parte dele, ou não fez? Deus não preparou você, não cuidou de você. Então, o fruto tem que aparecer, irmãos. Mas creia que Deus cuida de você. Deus está preparando para você, na promessa que Ele fez, algo que é incomparável. Muito melhor do que a terra do Egito. Deus cuidando, te dando todas as condições necessárias. Mas o que acontece, irmãos, entre um período e o outro? Estamos acabando. O que há entre essas estações aqui? Tem um tempo quente e seco.
Tem o verão entre elas, que vai de junho a agosto, um tempo quente, intenso naquela região, como nós temos aqui, não é? Um tempo difícil. E se Deus não cuidar de nós, nos momentos em que a chuva temporânea a serôdia tem que cair, como nós vamos sobreviver aos tempos difíceis? Então, que Deus cuide de você, que você saiba aproveitar as chuvas de Deus, preparando você, guardando você, promovendo o seu crescimento, porque o momento difícil vai vir, e é exatamente nesse momento quando a gente se sente num deserto, exatamente nesse momento do verão, do tempo seco, quente, é o tempo em que estamos no deserto, é o tempo que passamos os problemas, as dificuldades, é quando o que nós plantamos começa a fazer diferença. É nesse momento que começa a fazer diferença, porque uma coisa certa que o apóstolo Paulo fala aos Coríntios na segunda carta, algo, um princípio universal, não é? E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Então, se você semear pouco, se você se preparar pouco, se você não aproveitar a chuva temporã, preparar o solo, se você não aproveitar as etapas, a chuva não atrasa, irmão. Quem atrasa somos nós. E aí, na hora de colhermos, na hora que vai fazer diferença e vai fazer falta, nós iremos colher pouco ou muito. Depende de você. Depende de você se você vai semear com fartura, para colher com fartura no momento difícil. É a semente que vinga sempre. Se nós fizermos tudo certo, a semente é certa. Marcos capítulo 4, verso 14. Se nós fizermos tudo certinho, irmãos, a semente vai vingar com certeza. Marcos 4, verso 14. O semeador semeia a palavra. Perdão, Marcos 4, verso 14. O semeador semeia a palavra. Essa é a semente que vinga sempre. A palavra é sempre semeada. Todos os cultos, a semente é jogada por Deus. Estamos aqui meio que como, né, agricultores jogando as sementes. Deus é que está fazendo isso. Mas você precisa aproveitar essa semente. Porque o texto diz que algumas sementes se perderam. Algumas foram sufocadas, outras foram roubadas. Mas se você receber a semente e colocá-la num terreno certo, preparado, aproveitado, fazendo tudo direitinho, ela vai vingar. Ela vai, como o texto diz, ela vai frutificar a 30, a 60 e a 100 por um. Mas então nós precisamos aproveitar a semente do Senhor, essa que sempre vinga, para que no momento de verão quente, de tempo de sequidão, tempo de angústia, isso faça diferença na nossa vida. Então, queridos, fica aí a lição para que você, no momento certo, para a gente encerrar, né, lá no livro de Deuteronômio, para que no momento certo, no versículo 15, no momento certo, isso faça diferença na minha vida e na sua. Deuteronômio, capítulo 11, no verso 5, diz assim, verso 15, 11, verso 15, darei erva no vosso campo e a vossos gados, e comereis, e vos fartareis. A promessa, a consequência, se nós fizermos e colhermos, Deus dará a erva no vosso campo, e os nossos gados comerão, e nós também comeremos e nos fartaremos. Então põe essas palavras no seu coração. Como ele mesmo diz aqui nos versos 16 ao 18.
Guardai-vos, não suceda que o vosso coração se engane, e vos desvieis e sirvais a outros deuses, e vos prostreis perante eles. Que a ira do Senhor se acenda contra vós outros, e feche ele os céus, e não haja chuva, e a terra não dê a sua messe. E cedo sejais eliminados da boa terra que o Senhor vos dá. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos. Então põe essas palavras no seu coração. Tenha certeza de que a terra, a promessa de Deus para você, é incomparável. É incomparável com a terra do Egito, com aquilo que você tem como padrão, como paradigma. Agora, você tem que fazer as coisas corretas. Você tem que seguir os passos corretos. Você tem que confiar em Deus. Você tem que crer que Deus está cuidando da terra para você, que Ele está te dando as condições necessárias. Apenas não seja negligente. Não seja negligente com a semente, com as chuvas. Faça tudo certo, porque a promessa de Deus é colheita, é cereal, é vinho, é azeite, é erva para os gados, é fartura para o seu povo, porque o tempo de sequidão, o tempo de dificuldade vai vir. Irmãos, tão certo como o verão está aí às nossas portas, e já o calor que enfrentamos em plena primavera nos dá uma amostra do que nos espera. É certo que ele vem, mas é certo também que o Senhor virá. É certo também o cuidado dele. É certo também a chuva dele. Então que Deus derrame sobre a sua vida e que você tenha certeza do cuidado de Deus. Creia que as chuvas virão. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos louvar. Ó Pai, obrigado, meu Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, em primeiro lugar, porque nós fomos tirados do Egito. Meu Deus, apesar de muitos ainda terem saudades do Egito, saudades das coisas com abundância que tinham lá, meu Deus, nós sabemos o que ele representa. Representa a idolatria, o pecado, a escravidão. E o Senhor mostra para nós, mostrou para aquele povo que a sua promessa era de algo muito melhor, muito superior. Ó Deus, que nós tenhamos essa confiança, que sejamos corajosos. Enfrentamos dias de luta, sim, estamos passando por desertos, tempos difíceis, sim, mas o Senhor tem promessas grandiosas para nós. A promessa para cada um de nós é de um lugar cuidado pelo Senhor, é de sustento, é de olhar atento sobre cada um de nós. Ó Deus, que nenhum de nós se perca, que nenhum de nós seja negligente com a nossa terra, com a nossa semente, que nós possamos receber a Tua semente que é semeada todos os dias na nossa vida, e que possamos pegá-la com carinho, cuidado, e colocar na terra que já tratamos, para que ela sirva para nós como alimento no tempo difícil, no tempo da sequidão. Obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado, obrigado pelas Tuas promessas, e que o Teu povo receba a Tua palavra. Essa é a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém.